Olá, amiguinhos! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos contar uma história emocionante sobre um herói da fé. Preparem-se para viajar através do tempo e descobrir a história incrível do rei Davi, um homem corajoso com um coração amoroso. Davi nasceu em Belém, uma pequena cidade de Israel. Ele era o filho mais novo de Jessé e cresceu cuidando das ovelhas de seu pai. Um dia, o profeta Samuel veio à casa de Jessé, enviado por Deus. Ele estava procurando um novo rei para Israel, pois o rei Saul havia desobedecido a Deus e perdido a sua bênção. Quando viu Davi, o menor e mais jovem dos filhos, Deus disse a Samuel que Davi seria o escolhido. Assim, Davi foi ungido como futuro rei de Israel. Davi continuou a cuidar das ovelhas, mas Deus estava com ele e o preparava para o seu futuro. Um dia, ele enfrentou um leão e um urso que atacaram o seu rebanho, e os matou com as suas próprias mãos. Outro dia, ele foi enviado por seu pai para levar comida aos seus irmãos, que estavam no exército de Israel, lutando contra os filisteus. Quando Davi chegou ao acampamento, ele viu um gigante chamado Golias, que desafiava os israelitas a mandarem um homem para enfrentá-lo em uma batalha. Ninguém tinha coragem de lutar contra Golias, nem mesmo o rei Saul. Todos estavam com medo, mas Davi confiou em Deus. Com apenas uma funda e uma pedra, Davi enfrentou Golias e o derrotou, mostrando coragem e fé. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. E os israelitas os perseguiram e os derrotaram. E todo o povo louvou a Deus e a Davi. O rei Saul ficou impressionado com Davi e o levou para o seu palácio. Ele o fez seu escudeiro e seu músico, pois a harpa de Davi acalmava o espírito perturbado de Saul. Ele também o tornou seu comandante, pois Davi era um guerreiro valente e vitorioso. O povo e os soldados amavam Davi e cantavam. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Mas Saul ficou com ciúmes e medo de Davi, pois via que Deus estava com ele. Saul tentou matar Davi várias vezes, mas Davi escapou. Davi fugiu para o deserto e se escondeu em cavernas, com um grupo de homens que o seguiam. Ele continuou a lutar contra os inimigos de Israel e a confiar em Deus. Um dia, Saul e seus filhos foram mortos em uma batalha contra os filisteus. Após a morte do rei Saul, Davi se tornou o novo rei de Israel. Ele governou com sabedoria e justiça, expandindo o reino e construindo uma cidade chamada Jerusalém. Davi amava muito a Deus e escreveu belos salmos para louvar o Senhor. Apesar de ser um grande rei, Davi cometeu erros. Ele pecou ao se envolver com Batseba, a esposa de Urias, e planejou a morte de Urias para esconder seu pecado. Deus ficou muito triste com as escolhas de Davi e o castigou, trazendo sofrimento para sua família. Quando o profeta Natã confrontou Davi sobre seus pecados, Davi reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Ele escreveu um salmo de confissão e súplica a Deus, pedindo perdão e misericórdia. Deus perdoou Davi, mas não tirou as consequências do seu pecado. Mesmo sendo castigado, Davi continuou a confiar em Deus e buscar sua vontade. Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou Davi e restaurou sua relação com ele. Davi se casou com várias esposas e teve muitos filhos. Davi envelheceu e ficou fraco. Ele escolheu o seu filho Salomão para ser o seu sucessor. Davi deu instruções a Salomão sobre como governar o povo de Deus e como construir o templo. Ele também lhe deu os planos que Deus lhe havia revelado e os materiais que ele havia juntado. Ele disse a Salomão: "Seja forte e corajoso e faça a obra. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará até que você termine tudo o que deve ser feito para o serviço do Senhor." Davi também abençoou Salomão diante de todo o Israel. Davi viveu uma vida longa e cheia de aventuras, mas eventualmente chegou a hora de partir. Ele morreu como um homem honrado, deixando um legado de coragem, fé e amor por Deus. Davi foi um grande rei, um grande guerreiro, um grande poeta e um grande amigo de Deus. Ele não foi perfeito, mas ele se arrependeu dos seus pecados e buscou agradar a Deus em tudo. Ele foi um exemplo de fé, de coragem, de humildade e de amor. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor e o nosso amigo. E assim termina a história do rei Davi.
Um herói que nos ensina que não importa o quão pequenos ou jovens sejamos, podemos fazer grandes coisas quando confiamos em Deus e seguimos o que é certo. Obrigado por assistir, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar seu like para mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima, amiguinhos!